Uma das passagens bíblicas preferidas dos pregadores pentecostais é o texto de Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, devido ao grande impacto que essa mensagem causa na vida dos crentes. Essa mensagem causa um verdadeiro rebuliço na igreja, que faz o povo pular, sapatear, rodopiar, porque a mensagem é muito forte. O texto diz que Deus levou em espírito o profeta Ezequiel a um vale, provavelmente um cemitério, que estava cheio de ossos secos. E andando por esse vale, ele observou que havia naquele lugar uma grande quantidade de ossos e que esses ossos estavam sequíssimos. Deus então pergunta para o profeta se aqueles ossos poderiam tornar a viver. O profeta então respondeu ao Senhor que somente ele sabia a resposta. Deus então disse ao profeta: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne em vocês. Eu os cobrirei com pele, porei um espírito sobre vocês e vocês terão vida. A Bíblia diz que após o profeta profetizar, houve um reboliço e os ossos se juntaram osso com osso. Ele olhou que os ossos foram cobertos de tendões e carne e depois de pele. Mas ainda não havia espírito neles. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o versículo 7 que diz: houve um reboliço naquele lugar. É muito comum durante as pregações desse texto, os pregadores profetizar que Deus vai fazer um reboliço nesse lugar. Que Deus vai fazer um reboliço na igreja. Que Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Mas será que Deus faz reboliço? Quer saber a resposta para essa pergunta? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e trago para você mais um texto polêmico que vai te mostrar que você foi ensinado errado. Antes eu quero te lembrar que a sua participação é super importante para o crescimento do nosso canal. Então dá aquele like esperto, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho, aqui desse lado aqui. Veja alguns trechos dessas mensagens. Ei Vaz, olha só, Deus te trouxe aqui para dizer: eu conheço esse problema de anos que você está passando, que você está vivendo, e você fez uma oração a Deus dizendo: Deus, até quando eu vou viver essa humilhação, esse problema, esse desgaste, essa pressão, essa opressão? Olha só, decalabarassúbria, tu não tem noção do reboliço que Deus está prestes a fazer na tua vida, na tua história. E Deus irá fazer um reboliço na sua vida. Sabe por quê? Porque você chorou demais. E eu estou aqui indo para a igreja e Deus me deu uma revelação para você. Deus irá fazer um reboliço na tua vida. Para Ele mostrar que Ele é Deus. Para Ele mostrar que Ele é Deus na sua vida.
Para interpretarmos um texto, devemos levar em consideração o seu contexto bíblico, isto é, onde, como, quando e porquê, e para quem isso foi escrito. Uma simples consulta ao dicionário também nos ajuda a interpretar os textos bíblicos. A palavra reboliço significa bagunça, tumulto, desordem, confusão e muito mais. Com isso fica muito claro que Deus não faz reboliço, porque Deus não é Deus de bagunça, porque Deus não é Deus de tumulto, Ele não é Deus de desordem e muito menos de confusão. Mas, pastor, em Ezequiel 37 está escrito que houve um reboliço. Disse bem, houve um reboliço. O texto não diz que foi Deus que fez o reboliço, mas houve um reboliço, porque as coisas estavam tudo fora do lugar. Os ossos estavam todos espalhados naquele vale. Quando Deus manda o profeta profetizar, a palavra diz que os ossos começaram a se mover. A cabeça começou a procurar o seu tronco, os pés começaram a procurar as suas pernas, as pernas começaram a procurar o seu quadril. Era tanto osso batendo uns nos outros, uma verdadeira bagunça, um tumulto generalizado, uma grande desordem, uma tremenda confusão. Portanto, não foi Deus que fez o reboliço, mas o reboliço aconteceu porque as coisas estavam tudo fora do lugar. Deus apenas colocou tudo de volta no seu devido lugar. E é exatamente isso que acontece quando a nossa vida está toda bagunçada. Portanto, é errado profetizar que Deus vai fazer um reboliço na sua vida. O reboliço é apenas o barulho de Deus colocando as coisas de volta no seu devido lugar. Porque Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de desordem. E Deus não faz confusão. Se analisarmos o contexto bíblico, podemos ver que Deus queria mostrar ao profeta a situação em que se encontrava o povo de Israel, que estavam mortos espiritualmente e não tinham mais vontade de buscar a Deus. E é por isso que Deus usa os seus profetas, não para profetizar confusão, não para profetizar desordem, mas para profetizar vida àqueles que se encontram mortos espiritualmente. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser.